Olá, relembrando as funções inorgânicas, temos os ácidos, a base dos sais e os óxidos. Propriamente nessa aula, vamos falar sobre os sais. Então, o conceito de sal é todo composto que em água dissocia, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. A reação de um ácido com uma base recebe o nome de neutralização ou salificação. Então, um ácido, como o ácido clorídrico, reage com hidróxido de sódio, que é uma base, vai formar justamente o sal, que é o cloreto de sódio, mais a água. A neutralização é justamente o cátion H+, solto pelo ácido, mais a hidroxila solta pela base, que forma água. Enquanto o ânion do ácido cloreto mais o cátion da base, o sódio, vai formar justamente o cátion, que está diferente de H+, sódio, e um ânion diferente de OH-, cloreto, que constitui justamente o nosso sal. Quanto à nomenclatura, o sal obedece a seguinte expressão: nome do ânion, o di mais o nome do cátion. Então, se o sufixo do ácido é hídrico, então o sufixo do ânion será eto. Se o sufixo do ácido for ico, o sufixo do ânion será ato. E se o sufixo do ácido for oso, o sufixo do ânion será ito. Temos aqui o ácido sulfúrico mais o hidróxido de cálcio. Aqui a água, que é um dos produtos da reação de neutralização, e o sal será justamente sulfato de cálcio. Olha, ácido sulfúrico, ico, então será ato, sulfato, de o nome do cátion. Qual é o cátion da base? O cálcio. Então, ácido sulfúrico mais hidróxido de cálcio vai ser sulfato de cálcio, que é justamente o gesso. Sais neutros ou normais são obtidos por neutralização total, ou seja, o H+, a ionização do H+ é igual à da hidroxila do OH-. Então temos aqui o ácido carbônico mais hidróxido de cálcio. Vai formar justamente o carbonato de cálcio. Olha a questão da nomenclatura: ácido carbônico, carbonato e hidróxido de cálcio, o cálcio. Carbonato de cálcio foi derivado do ácido carbônico mais hidróxido de cálcio. Temos também hidróxido de sódio mais ácido sulfúrico, sulfato de sódio. Sais ácidos e sais básicos. Já esses são obtidos por neutralização parcial. O que quer dizer? Que vai ser diferente a ionização do H+ e o H-. No caso esse exemplo aqui, ácido carbônico mais hidróxido de sódio. Se ocorrer aqui uma neutralização parcial, temos que vai haver mais íons H+ do que o H-. Então, pode ver que esse sal aqui se tornou um sal ácido, ou chamado hidrogenossal. Outro exemplo aqui, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio. A parcial dele, olha aí, o íon hidroxila está mais do que o cátion
H+. Então, gerou aí um sal básico ou hidroxissal. Pode ver, um sal que tem um cátion H+ sobrando será o sal ácido. E o sal que tiver o ânion OH sobrando será um sal básico. Quanto à outra classificação, a presença de oxigênio. Ou pode ser oxissais ou haloides. Teve oxigênio, oxissal. Não tem oxigênio, haloides. O nome desses sais aqui: sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, nitrato de potássio. Desses haloides: cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio. Quanto ao número de elementos, os sais podem ser binários. Pode ver 2 elementos, como cloreto de sódio, brometo de potássio e o cloreto de cálcio. Ou ternários. Ternários tem quantos elementos aí químicos? 3. Esse sulfato de cálcio vai constituir o quê? O cálcio, enxofre e oxigênio. 3 elementos. Sulfato de alumínio. Alumínio, enxofre e oxigênio. Quaternários. 4 elementos diferentes. Cianato de sódio e ferrocianato de sódio. Quanto à presença de água, pode existir sais hidratados e sais anidro. Hidratados vai ter, além do cátion e ânion do sal, vai ter uma molécula d'água junto. Então, por exemplo, esse aqui, sulfato de cobre pentahidratado. E esse outro aqui, sulfato de cálcio dihidratado. Sais hidratados. Anidro não vai ter essa presença de água. Então, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio. Sais também pode ser classificado quanto à natureza. Neutros ou normais, que são resultado de neutralização total, como a gente viu, hidrogênio sais, neutralização parcial. Hidrogênio sais são os sais ácidos, hidroxissais, sais básicos e sais duplos ou mistos. Como acontece aqui, ó, um ânion, sulfato, e em vez de ter um cátion de uma base, vai ter 2 cátions diferentes, ó, sódio e potássio. E esse outro caso aqui, um ânion, é o brometo. Além do ânion brometo, vai ter um ânion cloreto. E um só cátion, cálcio. Ou seja, duplos ou mistos, você vai ter um cátion mais 2 ânions, ou 2 cátions e um ânion. Sais importantes: bicarbonato de sódio, como por exemplo o constituinte do eno e o sorrisal. É um pó branco que perde gás carbônico com facilidade durante a sua efervescência. Então ele é usado como um antiácido estomacal, fermento químico e nos extintores de incêndio. Aqui um exemplo da como ocorre, né, o bicarbonato de sódio na água. Os produtos formados vai formar o hidróxido de sódio mais a água, e a efervescente é justamente a saída do gás carbônico. Porque originalmente essa água e gás carbônico era o ácido carbônico. E esse ácido, como ele é instável, então vai ser liberado o gás carbônico e fica a água. Pode ser usado para neutralizar o ácido graxos na manteiga rançosa. Outro sal importante, carbonato de cálcio, é justamente constituinte do mármore e do calcário. É um sólido branco que por aquecimento perde gás carbônico e produz óxido de cálcio pelo processo de calcinação. É usado na fabricação de cimentos, Portland,
como corretivo do solo e como fundente em metalurgia. Está aqui o carbonato de cálcio. A decomposição dele vai gerar justamente o óxido de cálcio mais o gás carbônico que vai ser desprendido. Na Espanha, ele é encontrado na região de Aragão, daí seu nome mineral aragonita. Na forma de estalagmites, pode ser chamado de calcita ou mármore Carrara. Outro sal importante é nitrato de sódio, o chamado salitre do Chile. É um sólido cristalizado no sistema cúbico, além de ser um ótimo oxidante para reações químicas. É usado na fabricação de fertilizantes e explosivos. Nos Andes era utilizado na conservação de carne por ser higroscópico. O que seria higroscópico? É algo que tem muita afinidade com a água, com a umidade do ar, esse tipo de sal. Então ele vai pegar a água de um jeito que vai preservar a carne. É só lembrar daquela questão da charque. Cloreto de amônio, outro sal importante, ou sal amoníaco. É um sólido granulado obtido do líquido amoniacal das fábricas de gás. É usado na fabricação de pilhas secas, na soldagem, na galvanização do ferro e na fabricação de tecidos. Por ser higroscópico, é utilizado na fabricação de bolachas. Mais uma vez, alguma coisa que é higroscópica tende a evitar o quê? A umidade, porque ele retira a água. Então, retirando a água, vai ajudar na conservação. Então, para refletir, se você aceita perder, você não pode ganhar, já diz Vice Lombardi. Muito obrigado.